preocupação intensa, excessiva, medo dos problemas, das questões cotidianas. Essa é uma forma de ansiedade que está acontecendo com as pessoas que têm essas características que acabei de falar. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga, engajada num trato com os pais e mães de filhos jovens, para que essa entrada no mundo jovem do filho seja feita de um formato onde não se perde a autoridade desse pai e dessa mãe, uma identidade já adquirida sobre a vida do filho jovem. E eu trago justamente aqui hoje um assunto sobre ansiedade. Eu quis trazer esse assunto da ansiedade porque este é um momento ímpar, é um momento necessário para que seja tratado sobre esse assunto. Pais, mães, filhos, familiares, muitas pessoas neste momento, nesse dia atual, sofrendo com essas questões, com as queixas de ansiedade. Estamos vivendo num momento onde a vulnerabilidade, a fragilidade, sentimentos, emoções intensas estão sendo afloradas, colocadas à flor da pele mesmo. E o controle, o lidar, o administrar de tudo isso tem sido deficitário, tem estado em desvantagem diante a quantia, a enxurrada de notícias negativas, tragédias, informações negativas, fortes, principalmente a respeito da nossa saúde pública, que a nossa nação está passando e outros países, outras nações também. Eu trago esse assunto da ansiedade justamente para que eu possa, nessa hora, estar fortalecendo, instrumentando pais, mães, outros familiares que possam ver esse vídeo nesse momento, a ter algum conhecimento a respeito desse assunto, da ansiedade. Porque conforme esses assuntos a respeito da nossa saúde pública atual têm vindo para dentro das casas, das famílias, os pais e as mães podem estar tendo destemperos, sofrendo nesse nível de ansiedade extrema ou confundindo o que é exatamente uma ansiedade, o que é um pânico, o que é uma crise, um transtorno de ansiedade ou de pânico, ou o que é apenas um medo, apenas uma grande expectativa do que será o dia seguinte ou a noite seguinte, o minuto seguinte. Na verdade, nós estamos vivendo tempos onde nós não temos mais aquela certeza, aquele controle, aquela convicção de que vamos acordar e ao final do dia tudo estará bem. Nós estamos agora vivendo, sim, um dia de cada vez, entendendo como as coisas estão surgindo, o que é que nós podemos fazer, o que é natural da nossa parte fazer, o que é natural da nossa parte administrar, trazer algum tipo de recurso, comportamentos de prudência, de autoproteção e também de um engajamento com as pessoas que podem estar dentro das nossas residências, ao ponto de ter uma interação sadia, algo que seja saudável e não com esses destemperos ou com sintomas variados que surgem a respeito de um grau elevado de ansiedade. Há uma confusão acontecendo e eu quero que você entenda então o que é a ansiedade exatamente. Eu sofro de ansiedade? Será que eu tenho crises de ansiedade? Ou eu já tenho o transtorno do pânico, porque meu medo é excessivo, eu já não durmo mais, sabe? Dentro de mim tem uma coisa, um rebuliço, tem um negócio estranho dentro de mim acontecendo e não sei mais o que pensar, não sei mais no que acreditar. Então nós vamos precisar nessa hora organizar os pensamentos para entender sobre a ansiedade e você reconhecer em você em qual momento você está, apenas num grau de expectativa, tendo ali um pouco de preocupação ou uma excessiva preocupação diante de tudo o que você fica sabendo, todas as informações que vêm para dentro da sua casa e você nem sequer pode ter aquela plena certeza de que tudo é realmente verdadeiro. Então nós vamos entender a partir desse momento sobre ansiedade. Quero que você perceba e acompanhe comigo o meu raciocínio para você ir percebendo em você
ou no seu cônjuge, ou no seu filho que está na fase jovem, porque justamente a fase jovem de uma vida já é naturalmente uma fase onde os graus de ansiedade, de estresse, de irritação são mais elevados. O jovem passa por imensas formas de transformações corporais, a parte física, a parte da mentalidade, a parte emocional. Então é dentro e fora, uma avalanche de transformações. E os sentimentos, eles estão, todos inconstantes. E nessa inconstância de sentimentos que acontecem durante a fase da juventude, da adolescência, que inicia na puberdade aos 10, 11 anos, até o seu final aos 17, início da fase adulta, pré-adulta aos 18 anos e adulto verdadeiramente a partir dos 25 anos, falando na forma maturacional, essa é uma fase onde a ansiedade é natural. Já existe destempero, já existe falta de controle, já existem sentimentos colocados para fora, a flor da pele, de forma muito espontânea, de forma imediata, e a gente não pode aqui começar a confundir as coisas, senão nós vamos pensar que tudo agora é patológico, tudo é doença, e nós estamos perdendo o controle de tudo, e aí a gente vai perder de vista o que é a fase da juventude, e o pai e a mãe se descontrola e perde de vista também o seu domínio de autoridade sobre um jovem que já tem destemperos naturais na sua fase da adolescência, nessa transição de 9 anos. Então é muito importante que você saiba o que é uma ansiedade, o que é um pânico e o que é ser uma pessoa ansiosa normalmente e qual é a diferença em ter crises de ansiedade diante do momento em que estamos vivendo agora na nossa realidade mundial. E não somente nesse momento, mas em qualquer outras coisas que possam surgir daqui para frente no nosso futuro. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. A partir desse conhecimento, as coisas ficam mais claras. Então vamos entender. Ansiedade. Eu iniciei dizendo, Ansiedade no sentido de preocupação intensa, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas. Pessoas que têm esse tipo de sentimento, pensamento, traz alguns sintomas de ansiedade em sua vida. Quais são os sintomas mais frequentes de uma ansiedade? Uma pessoa que está numa crise de ansiedade ou é naturalmente alguém com transtorno de ansiedade, vai ter os seguintes sintomas: frequência cardíaca elevada, aquele coração que bate forte, tremores, as mãos ficam trêmulas, respiração rápida, a pessoa fala, não consegue falar direito, aquela respiração ofegante, sudorese, transpira muito pela axila, pelas mãos, pelos pés. Algumas pessoas transpiram muito até nas pernas, nas costas, desce aquele suor, aqui nas têmporas, sabe? A pessoa vai ficando toda transpirando, parte de sudorese elevada, a boca fica seca. A pessoa tem que ficar engolindo, porque parece que enrosca alguma coisa na garganta, que seca, como se nem enroscasse, como se colasse, a boca fica seca. Sensação de cansaço extremo, não é um cansaço comum do dia a dia, não. Você limpou a casa o dia todo, fez uma faxina, ou trabalhou muito, ou estudou muito, está cansado. Não é esse cansaço natural, é um excesso de cansaço por nada tem um cansaço excessivo, diarreia, o intestino solta. Fica muito difícil essas idas ao banheiro várias vezes, fica fazendo em pequenas partes. A parte da micção, muito xixi, muita diurese no banheiro, acho que vai sair 1 litro, Chega lá no banheiro, é um pinguinho, 2 pingos ali, parece que a bexiga estava cheia. Então a micção, ela aumenta muito. Então essa ansiedade, ela vai surgindo quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos, ou seja, constante, pensa, sente aquilo que está ali dentro, rondando dentro de você, e isso vai interferindo na vida cotidiana, Também a questão de mãos frias, ondas de desconforto interno,
Às vezes a insônia vem também, a pessoa tenta dormir, não consegue dormir, dorme menos tempo, fica aquele incômodo na cama, e tudo isso vai atrapalhando, interferindo no seu cotidiano. Você vai tentar conversar, fazer algum diálogo com alguém e fica afobado, não consegue finalizar aquele raciocínio de um determinado assunto, vai fazer a leitura de um livro, não consegue concluir uma página, tamanho o grau de ansiedade. Você vai fazer alguma coisa dentro de casa e tem uma pressa em terminar, não dá conta de fazer com aquele zelo totalmente. Então essa coisa toda fica ali dentro de você de uma maneira muito desconfortável e começa a interferir na sua vida cotidiana. Você sai para o trabalho, durante o trânsito, não dá conta, porque o semáforo fechou 30 segundos, parece que foi uma eternidade. Se você parou para um pedestre passar na faixa de pedestre, por que essa pessoa não andou logo? Então você fica num grau de ansiedade tão elevado. Tudo isso que eu estou dizendo aqui são momentos de ansiedades, é a sintomatologia. É importante que você comece a perceber isso e acaba sempre esperando o pior nas áreas da vida. Se é área escolar, tem uma prova, não, porque eu não vou tirar nota, eu não vou dar conta, eu vou fazer um trabalho, vou me apresentar lá na frente, não vou dar conta, todos vão dar risada de mim, eu vou esquecer tudo. Se é área financeira, porque o dinheiro vai acabar, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, como é que faço? O que acontece? Então, aquilo vai interferindo muito na sua vida. Na área do trabalho, em relação aos colegas de trabalho, você não dá conta de manter um diálogo, um bom relacionamento, aquela coisa que te perturba, interfere nesse momento cotidiano seu também, nas questões de família, numa reunião familiar, todos sentam calmamente para conversar, falar alguma coisa, você não dá conta. Nesse momento nós estamos mais confinados, mais em isolamento social. É assim que deve ser, embora eu tenha percebido algumas pessoas não seguindo isso adiante, não tendo a sua prudência em preservar a si mesmo e preservar os seus, né? Os seus que eu digo são pessoas amadas, pessoas caras, nobres na sua vida, que é justamente o cônjuge, ou seus pais, ou seus filhos. Então, o ideal é o confinamento, o isolamento social, que eu tenho chamado em alguns momentos que eu acabei fazendo algumas lives, alguns vídeos, não em confinamento, isolamento, nós não estamos totalmente isolados assim, né? Nós estamos mais unidos, mais juntinhos das pessoas que nós amamos. Nós estamos dentro da nossa casa, com alimento, lá na nossa cama, com as coisas organizadas. Uns têm mais, outros têm menos. Talvez você tenha uma cama gostosa, talvez não. Talvez você tenha um colchãozinho no chão, não importa. Mas é um lugar em que você está seguro. Então você está mais junto das pessoas próximas de você, pessoas do seu convívio. Então esse não é bem um isolamento. Eu posso pensar numa pessoa isolada, é uma pessoa que está dentro de um hospital, totalmente isolada, com uma doença contagiosa. Eu posso pensar numa pessoa isolada dentro de um cárcere, onde a pessoa está lá sozinha entre quatro paredes, num cubículo pequeno, recebendo um pratinho de comida e uma garrafinha de água ali. Às vezes nem isso. Isso é um isolamento muito nocivo, muito drástico, eu diria. Mas vamos pensar que nós estamos mais unidos, mais juntos das pessoas que nós amamos e que podemos pensar que nos amam também. Então, pais e mães estão juntos de seus filhos ou junto de outros parentes próximos dentro do mesmo lar. Mas esses sintomas, esse desconforto interno está interferindo no seu cotidiano. E essa preocupação, geralmente, ela é irreal. Tudo isso que você vai sentindo pode ser irreal, não ser real, não ser verdadeiro, desproporcional com a realidade. Então eu quero chamar a atenção para tomar um certo cuidado com as notícias que chegam, com as informações que têm alimentado a sua mente, com aquilo que você já vai acreditando logo de cara, com as postagens de rede social, de Facebook, WhatsApp, Instagram, que você recebe, você não sabe a veracidade, se aquilo é real mesmo, e já reposta, já encaminha para outras pessoas, acreditando que tudo aquilo ali é verdadeiro, é real. E eu posso lhe dizer, lhe garantir, que de 80% a 90% não é verdadeiro.
Isso tudo é irreal. Cuidado, porque é assim que você alimenta a sua mentalidade e o seu físico vai se estremecendo com tudo isso, porque a sua mente, de acordo com o que você está nessa administração, nesse controle mental, o seu corpo vai padecendo dores, cansaços físicos, vai surgindo uma dor nas costas, uma dor nas pernas, dor de cabeça, essa insônia. Então tudo isso vai surgindo. Então nesse grau de sintomatologia e da ansiedade, você precisa entender o que é irreal, que não faz parte da realidade, que é imaginação, e aquilo que realmente é verdadeiro, um pensamento real. Nós estamos no momento em que devemos pensar na nossa realidade. É real o que nós estamos passando, é real e é verdadeiro sim que temos que ter prudência, é real e é verdadeiro que nós temos que ficar mais dentro de casa, mais junto de nossas famílias, nesse confinamento ou nessa palavra isolamento social, como queira dizer, mas não é real nós pensarmos que estamos presos, que o mal totalmente vai acontecer, que será o fim do mundo. Recentemente eu fiz no meu canal de YouTube uma série chamada Lidando com Medos, 14 vídeos. Se você não assistiu ainda, eu lhe indico assistir. Em um dos vídeos eu vou tratar com detalhes sobre pensamento real versus imaginação. A imaginação, ela é tão poderosa porque lá você não tem controle, ela é perigosa, você sofre perigos na sua imaginação, ela é impossível de ser resolvida e ela é maior do que você. Ela vai te vencer e vai ganhar de você. Você estará derrotado se você der asas à sua imaginação. E a forma com que você alimenta a sua mente de tudo que você ouve, de tudo que você vê, tudo que você acredita, nesse plano do que não é real, do irreal, da imaginação, ou do que vem a você como não fazendo parte de uma verdadeira realidade, isso tudo é para que você seja derrotado. Tudo isso é maior que você e esses graus de ansiedade vão sendo elevados. No pensamento real, naquilo que é realidade, naquilo que realmente existe, isso tem controle, tem possibilidade de ser enfrentado, então é enfrentável, você tem condições de enfrentar. Encontramos sim a solução, pode demorar um tempo, mas nós vamos encontrar a solução, e isso tudo na parte real, você é maior. Por que você é maior? Porque você pode enfrentar, pode controlar, pode encontrar a solução. E você vai direcionar e amadurecer nesse direcionamento, para que você sobressaia, se eleve, se fortaleça. Então a ansiedade, ela vem bem nessa composição do que é real e daquilo que é a imaginação. Podemos desenvolver uma ansiedade no quadro do momento atual que nós estamos vivendo, é possível. Bom, nunca tive ansiedade, nunca tive nenhum tipo de transtorno mental e agora estou aqui com todas essas palpitações, esses tremores, esse cansaço, essa dor de cabeça, esse mal-estar, a micção, a parte de diarreia, essa sensação de desconforto, meu coração está sempre acelerado. Então, de repente, eu desenvolvo um grau aí de ansiedade. De repente eu me torno ansiosa. Isso é uma coisa. Então eu estou passando por um momento onde eu tenho uma crise de ansiedade diante daquilo que eu passo a acreditar, dentro de um pensamento real ou dentro de um pensamento imaginativo. E a minha ansiedade aumenta. Entende isso? Isso é uma crise de ansiedade, é um momento. E essas crises de ansiedades, elas são variáveis no tempo de duração. Ela pode durar em torno de 40 minutos, num pico mais elevado, com todos esses sintomas mais intensos, onde você se sente muito mal mesmo, podendo até ter assim visão turva, um princípio de desmaio, se for o caso, já indo para um lado mais de pânico, até mesmo sentir com as pernas tão trêmulas, molinha, fraco, enfraquecido. Isso tem um tempo variável de pessoa para pessoa. Então eu desenvolvo um momento, uma crise de ansiedade, ok. Mas se eu já sou uma pessoa que já venho tendo por um tempo
ansiedades na minha vida, eu já tenho transtorno de ansiedade que acometeu a minha vida, eu já venho lidando, trabalhando neste transtorno de ansiedade que até então estava equilibrado, agora com o momento atual isso tudo pode se elevar. E eu preciso direcionar, continuar com os meus tratamentos, com as indicações médicas e com as indicações psicológicas. Eu não posso deixar de lado só porque eu estou dentro de casa. Eu preciso lhe dizer que tudo o que você recebeu de orientação até então no seu tratamento precisa continuar sendo seguido à risca. Inclusive, pessoas que de repente começam a ter crises de ansiedade ou estavam já nesse percurso de tratamento, precisa aliar 2 tipos de tratamentos. A parte medicamentosa com o profissional da área médica e também o profissional da área da psicologia. E atualmente é possível fazer os acompanhamentos, as terapias, psicoterapias online, dentro da sua casa, através do seu celular, que é um mini computador, ou um tablet, ou o seu próprio PC, seu computador. É possível o profissional da psicologia fazer um atendimento para que você aplaque esses sintomas e possa ter um entendimento de alguns detalhes, algumas intervenções necessárias para você recuperar o controle do seu estado emocional, do seu estado afetivo, e isso parar de interferir no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque você tem pessoas ao seu redor, tem pessoas que te amam, e você também, se é um pai ou se é uma mãe principalmente, precisa cuidar disso com urgência, para que possa dar a força, a influência e a referência que seus filhos nesse momento também precisam. Todos estamos no mesmo barco, todos estamos na mesma situação. É algo a nível nacional, é a nossa nação. Vou correr para outro país. No outro país pode ser que esteja pior do que o nosso. Então a gente vai ter que encontrar um formato de ter uma boa administração, um bom controle a respeito desse tipo de transtorno que pode acometer a nossa vida, que é, por exemplo, aqui a ansiedade. E você precisa entender, a crise de ansiedade ela é passageira, o que é diferente de uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que vem com ansiedade já. Talvez nem soubesse que tinha esse transtorno de ansiedade e de repente isso ficou elevado por conta do nosso contexto atual. E de repente diz, nossa, então agora eu estou com um transtorno de ansiedade, nem sabia. Precisa de ter esses cuidados médicos e psicológicos. E essa dupla de atendimento vai lhe favorecer. Há casos que às vezes só com a parte da psicoterapia, se é um princípio, se ainda são sintomas leves, com a psicoterapia é possível encontrar um resultado muito satisfatório e você nem mesmo precisar de medicações. Não deixe que esse grau seja elevado, senão a medicação ela terá que ser administrada também, mas por um profissional da área da saúde mental, podendo ser um psiquiatra, um neurologista, um neuropediatra, no caso de crianças, ou início aí da fase da juventude. Isso tudo é muito fundamental você ter consciência e saber sobre isso. A ansiedade, ela pode evoluir para o transtorno de pânico. Eu quero explicar a respeito disso. Mas antes, eu quero dar o esclarecimento a você que nem tudo é doença. Então, tenha parcimônia, tenha uma percepção das coisas. Nós estamos em um contexto onde a preocupação ela é mais excessiva, onde a gente tem assim uma expectativa de como será o nosso dia, ou quando a gente sai de dentro da nossa casa para ir a um mercado, ir a um trabalho, fazer algumas coisas externas, a gente tem um grau maior de expectativa de como é que nós retornaremos para nossa casa, tendo as prudências necessárias do momento, mas nem tudo é doença. Nem tudo é transtorno e eu já estou doente, eu já preciso de vários tratamentos. Não é assim. Nós temos que entender o momento em que estamos vivendo para saber ter um bom discernimento, um bom domínio das circunstâncias que estão na nossa vida. É natural a gente ficar preocupado, ficar com um nível ali
de ansiedade, aquela coisa um pouco desconfortante perante um assunto mais forte, um assunto que tem gravidade, de repente algo que trouxe uma tristeza para nós, ou uma incerteza, ou uma informação que trouxe algo em que a gente percebe que a gente não tem como controlar, como resolver já de imediato. É natural que a gente sinta um grau de ansiedade, um grau de desconforto, aquele gelo, aquela coisa que, né, maltrata a gente um pouco, mas isso em níveis mais leves, em momentos, em circunstâncias. Por isso eu digo, para ter parcimônia, ter essa tranquilidade em saber discernir as coisas, porque nem tudo é doença. E em se tratando de filhos jovens na fase da juventude, nem tudo é doença na fase jovem, nem tudo. Porque esse jovem está passando por diversos tipos de curiosidades, interesses, transformações, muitos tipos de angústias. O jovem na sua pré-adolescência, aos 11 anos, início dos 12, porque 12 e meio vai iniciar a adolescência propriamente dita, 12 anos e meio, 13, 14 anos, é uma idade onde muitas transformações corporais estão acontecendo. E é muita informação ao mesmo tempo, que causa medo, causa estranhamento, causa tristeza, causa às vezes até pânico, um pavor, mas de um grau natural possível de ser enfrentado por esse jovem. Então a gente não vai misturar as coisas aqui, esquecer que o nosso filho da fase jovem da vida, esquecer que ele está passando por sentimentos naturais da fase da juventude. Não podemos esquecer disso. O jovenzinho está passando pelos lutos de sua fase da adolescência, por suas perdas. Outro dia ele era infantil, agora ele é um jovem. Outro dia ele tinha um corpo infantil, agora tem um corpo jovem. As meninas, principalmente, antigamente na infância, não precisava usar certos tipos de roupas femininas, a parte de lingerie, agora mudou tudo. A forma de vestimenta, sabe? A questão de autoestima, autoaceitação, autovalorização. Esse sentimento de tristeza, de incerteza, ele está presente na juventude do filho e também está presente na vida do pai e da mãe. Nem tudo é doença, mas eu posso perceber se aquilo que estou sentindo está elevado demais, intenso demais e já está interferindo no meu momento da minha vida, no meu cotidiano, no meu relacionamento, na minha escola, no meu estudo online, nas minhas finanças, na minha forma de cuidar da minha casa, na minha forma de cuidar do meu cônjuge, no relacionamento, no diálogo, na forma de falar sobre determinados assuntos, administrar a casa, sua vida, sua família. Se tudo isso vai tendo interferência, aí podemos sim começar a pensar num grau de transtorno de ansiedade, que pode evoluir para o transtorno de pânico. Aí nós estamos falando de algo que precisa ser cuidado por profissionais. E você precisa começar a ter consciência plena disso para cuidar já desde o início e isso não ser elevado ao ponto de repente, necessitar de tratamentos muito mais profundos, de uma forma onde você tem um tempo maior de tratamento, inclusive. Já de início, é possível também muito mais rapidamente resolver a questão. E o que vai determinar mesmo se é doença ou não, então, é o quanto esse quadro de sintomas são incapacitantes para a sua pessoa, ou seja, a pessoa ficar paralisada, se sentindo incapacitada de fazer suas coisas, que são rotineiras, coisas cotidianas. Quando você sente essa incapacidade, ou seja, você não está presente, tem um grupo de pessoas conversando e você está lá em silêncio, se sentindo incapaz de administrar aquele assunto e discorrer sobre aquilo que eles estão tratando ali. É um momento de paralisia, incapacitante. Se você não tem um sentimento de incapacidade em administrar sua parte financeira, essa incapacidade na área financeira, na área com filhos, o filho vem falar com você alguma coisa, você se sente incapaz de entender pelo menos o que ele está falando. E essa incapacidade, então, quando traz
esse quadro de sintomas começa a trazer situações incapacitantes, podemos pensar que é um momento sim de transtorno de ansiedade que pode acontecer de evoluir para o pânico. E quando é que eu sei então quando eu já estou com esse transtorno de pânico? É no momento em que você sente isso tudo que eu acabei de falar extremamente mais intenso, e além disso você passa a ter a falta de ar, dores no peito, aqueles apertos, né? Dor e aperto no peito, medo de morrer, medo de enlouquecer. Então, o transtorno do pânico, ele vem e evolui todos os sintomas. Aquela taquicardia, aquela sudorese é extrapolada, é ultra intensa. E a crise, ela tem alguns minutos, acontece em alguns minutos, você sente um mal-estar depois, muito grande, prolongado por mais algumas horas. Há pessoas que têm um momento de crise de pânico, de 3, 4 minutos, com esse pico intenso do medo de morrer ou até de enlouquecer, mas ao passar esse pico da crise de 3 a 5 minutos, vem esse mal-estar seguido em alguns minutos mais prolongados ou às vezes até horas, e incapacita, invalida aquela pessoa naquele dia ou às vezes até naquela semana. A pessoa vai ficando paralisada. Isso sim é um quadro de extrema urgência em ser tratado. Então você precisa distinguir o que é real e o que é irreal, aquilo que está na parte da sua imaginação. Quando nós estamos com um transtorno de pânico, a imaginação já ganhou força e ela está te vencendo, porque ela te paralisa e te incapacita. E aqui, somente um tratamento psicológico na área da psicoterapia, associada com um tratamento médico, é que a gente vai começar a ter um resultado muito diferenciado. E nesse momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender o que é que está gerando essa perda de produtividade, diminuição do nosso bem-estar, dos contatos sociais, né? Da nossa autorrealização também. Então você precisa entender que a crise de pânico ela é precedida do transtorno da ansiedade. Não é assim que de repente eu tenho pânico. A família está em pânico, as pessoas estão em pânico. A gente pode traduzir isso em as pessoas estão excessivamente preocupadas, as pessoas estão com medo do dia de amanhã, as pessoas não sabem o que vai acontecer para a gente resolver essa situação nesse momento de saúde pública. A gente precisa começar a ter um discernimento, temperar a vida com aquilo que realmente existe. Então, o transtorno de pânico ele vem com um precedente. A pessoa já tem um transtorno de ansiedade, ela já vinha com algumas necessidades da parte de ansiedade, com alguns sintomas mais intensos, mais elevados, e foi evoluindo a ter esse transtorno do pânico. Precisamos entender isso. Então não é do nada que surge um transtorno do pânico. Há todo um processo de evolução para chegar neste momento tão forte, tão incapacitante. Será muito importante você entender que o tratamento para um transtorno de ansiedade e talvez um transtorno de pânico seja pelos dois pilares. A psicoterapia com o psicólogo, que atualmente é possível ser feito de uma forma online, diretamente aí da sua casa, você não vai ter riscos em sair da sua casa. Online tem todo um direcionamento, tem uma ética, tem um sigilo também em respeito, em todo um formato em que você tem essa orientação com o profissional da psicologia, e também com o apoio de um médico que vai administrar uma medicação para o seu quadro clínico. Isso é muito importante que você tenha esse conhecimento. Mas nós temos que entender aqui, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, quando há esse transtorno, essas intensas incapacidades, né, esses momentos incapacitantes de uma vida, o primeiro passo é procurar um psicólogo ou um médico. Beleza, ótimo, você fez isso, direcionou. Mas e se de repente há uma crise dentro de casa, o que faço? Como eu não tenho para onde sair, eu não tenho como correr rápido para um hospital, o que devo fazer? Bom, você vai perceber que se a sua ansiedade aumenta,
A crise, de repente, acabou de acontecer, uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, procurar um cômodo confortável da sua casa, onde você possa se sentar. Pode ser a cama, pode ser um sofá, ou pode ser aquele cantinho gostoso da sua casa, que você se sente confortável, seguro, e fique sentado. E nesse momento, você tenta perceber como está a sua respiração, fecha os olhos se você conseguir, tenta meditar, organizar os pensamentos, equilibrar a sua respiração, fazendo uma inspiração, entrada de ar pelo nariz, soltar, expirar pela boca. Faça isso em movimentos bem suaves. Então você inspira e expira. E sentadinho naquele lugar que você se sente confortável, mais seguro, fecha os olhos, medita, tenta administrar melhor seu pensamento. Eu sei que nessa hora tem uma confusão acontecendo, mas tenta trabalhar essa respiração e esse pensamento para as coisas que são reais. Comece a perceber onde você está, com quem você está, se você está sozinho, se você está num local da sua casa em que você realmente confia. Observe os móveis, o que tem perto de você. Comece a trazer o seu pensamento para a realidade, para que tudo aquilo que está no plano da sua imaginação, no plano irreal, ele comece a ser dissolvido e você comece a ser maior e não a sua imaginação. Então começa a perceber, olha para o sofá, olha para uma estante, olha para um vaso, olha para o teto, para a luz, olha para aquilo que está ao seu redor. Se não tiver nada, olha para as paredes, olha para o teto, olha para a janela, para a porta, olha para o seu pé, olha para o seu corpo. Vá tomando a visão como um contato daquilo que é real, para você se situar naquilo que é realidade e vá buscando o controle do seu pensamento. Porque se a crise de ansiedade ou a crise do pânico te acometeu naquele momento, é justamente porque você perdeu o controle do seu pensamento naquele exato momento. E você precisa fazer o resgate do controle do seu pensamento. Então faça esse resgate através dos seus olhos. Se não é possível ver, teve uma visão turva, tente observar a sua audição, que você está ouvindo, tente conectar, colocar as mãos em alguma coisa, no sofá onde você está sentado, ou na cama, ou você está no chão, na parede. Vá de alguma forma tomando contato com aquilo que é real do local onde você está, para que essa segurança também seja resgatada e você vá mandando embora tudo aquilo que é fruto da sua imaginação. Nesse momento, se você conseguir, coloque uma música, ouça uma música, né? Você pode ter um domínio ali que te ajude. Talvez você estava assistindo um programa, talvez, que tenha aí trazido algo ruim para você. Talvez alguém falou alguma coisa naquele momento que desencadeou essa crise. Então se afaste disso, se afaste. Busque esse conforto de um local onde você se sinta seguro e vá se tranquilizando, dominando o pensamento, respiração e tendo um contato com a sua realidade. É assim que você consegue começar a amenizar esse momento de crise, para no momento em que seus pensamentos reais comecem a ser maiores do que a parte real, esses sintomas vão sendo diminuídos. E se você está sentado, você sabe que você não vai cair. Se acontecer de você desmaiar ou tiver aí uma visão turva, fechar os olhos, você não vai ter perigo de cair e se machucar. Você está seguro. Então você precisa encontrar esse cantinho para você. E se você não está dentro da sua casa, vá para um local onde você se sinta seguro. De repente você está num lugar público, né? Mesmo que estejamos agora no momento de confinamento, no momento mais dentro de casa, pode ser que você tenha saído para o trabalho e lá você teve uma crise de ansiedade. Procure um local onde você se sinta seguro o mais rápido possível. Sai de onde você está e vá para um cantinho que você se sinta bem, que você possa sentar e se conectar com as coisas que são reais, tendo a noção exata de onde você está e como você vai cuidar desse contexto, do local onde você está. Porque é ali que você estabelece novamente o resgate do seu pensamento na sua realidade. Você também pode seguir a partir disso com massagens corporais. Se você estiver sozinho, comece a massagear suas mãos, seus braços, aqui, né, na testa, sua cabeça, passe a mão pelo seu corpo. Se tem alguma pessoa que está junto com você, ou de repente tem alguém junto com você, peça que essa pessoa coloque a mão em você, no seu ombro, no seu braço, na sua mão, segure na sua mão e vá apalpando,
porque o toque, ele é revigorante, e o toque traz você para a realidade. Isso vai te ajudar muito também. Caso você seja uma pessoa que está presenciando alguém nessa crise de ansiedade ou do pânico, você pode fazer essa atividade com a pessoa. Tira a pessoa do local, leva para um momento seguro, um local seguro, onde ela fique sentada, e você faz essa instrução para ela fazer a respiração, inspiração pelo nariz, expiração pela boca, tentar dominar os pensamentos. Toque essa pessoa na mão, no braço e no pé, nessas partes somente do corpo dessa pessoa, para que ela sinta que alguém está ali e que há algo da realidade, para que ela volte nesse panorama da realidade, saia dessa questão imaginativa que está levando a esses sintomas incapacitantes, paralisantes. Conforme tudo isso vai sendo retomado, restabelecido, tente direcionar o seu pensamento para o foco positivo, daquilo que você começa a ter mais controle no momento em que você se vê nessa situação mais real. Siga as orientações do seu médico também. Se é um momento que você já tem uma orientação para tomar uma medicação, essa é a hora. Se você tem um atendimento já na psicoterapia, seu profissional que lhe atende também já fez algumas orientações de como proceder, proceda exatamente como você recebeu as orientações. Isso vai fazer com que você se restabeleça e tenha assim a sua restauração, para você sair do momento dessa crise. E nesse momento do isolamento social, prossiga com o seu tratamento, não interrompa. Muitas pessoas, por terem que ficar mais no confinamento, nesse isolamento social, interromperam seus tratamentos médicos, psicoterápicos, e o grau de ansiedade foi lá em cima, né? A intensidade aumentou. Não é o ficar dentro de casa que a pessoa ficou livre de sentir ansiedade ou de sentir o pânico. Pelo contrário, no momento atual em que nós estamos vivendo, isso acaba aflorando mais ainda. Então, prossiga com o seu tratamento. Se você já estava em vias de iniciar um tratamento, inicie o seu tratamento para que você fique bem. Quando toda essa etapa passar, você possa já estar muito bem, mais saudável, mais liberta mesmo desse contexto todo, para que sua vida prossiga normalmente com toda a sua produtividade, a todo vapor na sua vida, com a sua autorrealização e com todos os seus contatos sociais, familiares, que você tem direito de viver, com todas as suas experiências boas, positivas, garantidas. E eu posso também, nesse momento, lhe dar uma indicação de que é a hora de evitar o consumo de álcool, cigarros, outros tipos de drogas, evitar as notícias trágicas, modere isso, é muito importante, mantenha calma, mesmo em situações de muito estresse, busque essa calma, busque esse contato com a realidade, cuidado com o plano da imaginação, mantenha essa calma, praticar atividades físicas vai elevar toda a questão de você estar se sentindo muito melhor, o bem-estar vai ser elevado, boas leituras, boas músicas, não qualquer leitura, qualquer música, não é qualquer uma, mas sim aqueles livros que tragam informações ou um contexto que te transporta para uma outra realidade, onde você não vai ter ali a possibilidade de aumentar sua crise de ansiedade. Então, boas leituras, bons conhecimentos, boas informações. Eleve a sua espiritualidade. É o momento de você se apegar às suas crenças espirituais, entender que quando você fortalece o seu espírito, a parte do corpo, e que é o nosso soma, né? E a nossa parte da nossa mente é muito importante. A espiritualidade elevada faz com que a nossa mente e o nosso corpo também sejam imensamente fortalecidos, porque aquilo que eu acreditar é aquilo que eu vou tomar como um caminho certo para a minha vida. É bíblico. Assim como eu penso em minha alma, em meus sentimentos, assim eu sou. Então, o que você pensar nos seus sentimentos
é assim que você é. Se você pensar em medos, você é uma pessoa medrosa. Se você pensar em não dou conta, não sei, não consigo, bom, realmente você vai estar incapacitada. Se você pensar que você não é forte o suficiente, realmente a fraqueza está na sua vida. Se você pensar que você não vai dar conta de nada, que você não sabe, que não tem jeito, realmente o fracasso já está posto na sua vida. Se você colocar na sua cabeça, nas suas emoções, que você é uma pessoa doente e que você já está com transtornos absurdamente fortes, que não tem jeito para você, realmente a doença vai se instalar e vai fazer parte da sua vida, totalmente. Há pessoas que fazem tratamentos, mas as suas crenças são tão limitantes que antes de tratar da sintomatologia do problema da doença, na psicoterapia a gente precisa primeiramente remover as crenças limitantes, aquilo que paralisa, que faz a pessoa ficar estagnada, realmente incapacitada, ou seja, parada na vida, anulada, zerada. Então, cuide da sua espiritualidade. Leia a Bíblia, ouça louvores, faça suas orações, converse com seus filhos, com seu cônjuge a respeito disso, fortaleçam a sua união em amor nesse momento de espiritualidade. É maravilhoso quando você convida outras pessoas à sua casa. Então imagina pai, mãe, filhos fazendo uma oração em concordância, todos no mesmo direcionamento, na mesma vontade, no mesmo desejo de ter resultados bons dentro de sua casa, tanto em todas as áreas da vida. Isso fortalece, isso cria uma força, uma energia maravilhosa e todos saem ganhando nisso. Então a sua espiritualidade, ela dita, sabe, o caminho para onde você vai e qual é o resultado que você vai alcançar lá no final. Fortaleça a sua espiritualidade, a sua mente e o seu corpo vão agradecer, né? Boas conversas. Então tudo isso é o que eu lhe indico nesse momento para fazer em família. Se você tem filhos jovens, provavelmente tem jogos em casa, tem os videogames que você sempre falou, não tenho tempo, não consigo jogar com meu filho, não consigo aprender a fazer algumas coisas no mundo jovem. Agora você tem tempo. Então, se você der desculpa, na verdade não é que você não tinha tempo, é que você dava desculpa e não queria fazer as coisas com seu filho. Então agora, se você falar, eu não tenho tempo, então eu quero dizer que então você que não quer entrar no mundo jovem do seu filho. Devemos dizer então a verdade. Eu não quero entrar no mundo jovem do meu filho, eu não quero fazer parte. Ok, há pais e mães que não querem mesmo fazer parte do mundo jovem do seu filho e delegam essa responsabilidade para outras pessoas. Mas depois não pode chorar aí pelo leite derramado, né? Depois não pode chorar pelos resultados que virão aí pela frente. A responsabilidade de um filho continua sendo o pai e a mãe, né? Então, esse é um direcionamento sobre a ansiedade que eu penso que você precisa ter clareza nesse momento e separar o que é doença e o que é realidade, porque no contexto em que nós estamos vivendo é natural uma certa dose de ansiedade, de preocupação e até de medo, mas nem tudo é doença. Agora, ficou com situações incapacitantes, é um quadro que lhe incapacita, então ok, é a hora de pensar num tratamento, psicoterapia com psicólogo e também médico, se houver necessidade da medicação. Se já vinha em tratamento, prossiga, mas não deixe de fazer aquilo que é necessário para o bem da harmonia e da saúde da sua família. O pai e a mãe, autoridades nesta casa, preciso entender sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto mais longo, vários detalhes que eu tratei aqui, mas isso vai trazer uma leveza, vai trazer, eliminar algumas ervas daninhas aí no pensamento que lhe impede de separar as coisas. Então, seu filho é jovem, vamos cuidar da juventude do seu filho, de uma maneira natural, entendendo sobre esses sentimentos que existem na juventude. Graus elevados, cuidamos com os profissionais. É assim que funciona
esse momento da ansiedade. E coloque em prática todas as orientações que eu fiz aqui, os apontamentos de tudo que você pode fazer nesse momento para se livrar das possibilidades de ter aí um transtorno de ansiedade e até mesmo de pânico em sua casa, na sua própria vida. Pai e mãe, diamantes, lapidam o diamante da casa que é seu filho. Não esquece disso.